Hoje nós vamos. Vamos lá, deixa eu só colocar aqui o que eu vou compartilhar com vocês. Gente, eu não sei porque essa página daqui que ela fica abrindo e voltando, esse trem é um saco. Mas enfim. Tem alguma coisa vazando aqui? Não, né? A câmera tá aqui, tá tudo certo. Meus shifts estão desapegando ali, mas vamos lá, eu preciso de uma arte para ilustrar o título dessa live. Liberdade sofre. Deixa eu ver. Só um mistério muito interessante para quem acompanha as lives aqui. O gato preto que fica invadindo minha casa, ele começou a dormir dentro da minha casa. E a gatinha, que é de fato daqui de casa, ela não está muito satisfeita com isso. E agora, por sinal, o gato preto agora simplesmente entra e usa a minha casa de corredor para ele chegar da parte de trás para frente e da mesma forma do contrário. Então, pode ser que tenhamos encontros e discussões de gatos durante a live. E é muito engraçado, porque o gato preto, ele nem não move um dedo quando minha gata finge que vai atacar ele. Simplesmente olha assim e olha pra mim, tipo, o que ela tá fazendo? Também o gato é 3 vezes o tamanho da minha gatinha. Vamos seguir aqui. Vamos ver que arte que eu vou pegar pra falar sobre isso. Mas eu vou colocar só mais uma outra coisa. Eu vou começar a minha fala sobre o livro, né? Que eu já terminei e tal. E eu queria falar, eu tenho que, de certa forma, falar sobre ele, porque eu citei ele várias vezes aqui. E o assunto de hoje tem muito a ver com o que o autor coloca no final do livro. Que eu acho que é muito relevante, né? Aquela questão da liberdade que está aí no título e que a gente falou algumas lives passadas. Agora, vamos trazer uma obra que eu acredito que tenha tenha áreas de liberdade, tenha a convicção disso que eu quero falar hoje. Deixa eu ver aqui, quem que me vem à mente? Eu já sei que eu vou fazer para que essa aqui que não fique atrapalhando nosso... se bem que assim não vai dar certo. Ui, saco. Multitab, isso. Sugiram para mim algum artista aí. Agora realmente eu não tô assim... Olha, eu vou colocar um artista que... Arte abstrata é um tipo de arte que... como eu posso dizer? Eu entendo, eu reconheço a arte abstrata e eu entendo o valor que ela tem. O valor, assim, é um valor extremamente interessante, mas eu, pessoalmente, acho que a arte abstrata ela é limitada. Então,
eu fico meio assim ao colocar coisas abstratas. É esse daqui, o Gerhard Richter. E assim, né? Por exemplo, bom, antes de começar então a falar sobre o tema, e até assim, né? Acho que a gente pode começar o tema, na verdade, falando então sobre o Guerra, não sei, Lichter, acho que é assim que fala, Lichter. Eu não gosto de todos os trabalhos dele, eu realmente, assim, não conheço muito, assim, a respeito dele, mas ele é bastante conhecido porque ele usa esses rodos, assim, que muitas vezes são rodos da prática da serigrafia, né, para compor as obras dele. Tem hora que ele usa uns rodão, assim, é até interessante no sentido da prática, né, da execução, que ele tem essas outras ferramentas. Isso existe muito, né, no mundo da arte, tanto diferentes superfícies de aplicação, por exemplo, na pintura, outras técnicas que surgem. Assim, chega num nível que algumas coisas idiotas, tipo ficar pintando com a boca e sei lá, chega a níveis. Tudo que vamos dizer assim, tenta inovar tem um lado da burrice, da ignorância e da esquisitice só para fazer fama, vamos dizer assim, né? Mas o Richter aqui, ele é um pintor, assim, extremamente bem conceituado. E o que acontece? Ele também, ele tem todo um histórico de pintura que é bem amplo, assim, né? Então, assim, ele não é só um pintor abstrato, assim, ele tem um conhecimento de causa para poder executar esses trabalhos. E e o que acontece? Alguns artistas, eu vejo que, vamos dizer assim, seguindo até uma frase que o Picasso falou, deixa eu ver se é dele mesmo. Eu, anos de desenhar, eu acho que era assim. Era algo assim, Picasso. Picasso fala. Vamos ver se é dele mesmo. Isso daqui, ó. Quando eu tinha 15 anos, sabia desenhar como Rafael. Rafael, para quem não sabe, é um dos grandes ali do Renascimento. Rafael. Para quem não conhece, essa obra famosíssima aqui dos filósofos é dele. Então, assim, o filósofo, a gente, vamos dizer, um desenho perfeito, tem todos os elementos da perspectiva, então, assim, os elementos da decoração, tudo é muito, muito perfeito na obra de Rafael, né? Por isso que ele é muito bem conceituado. Apesar que é muito engraçado, né? Porque a forma da pintura humana, por exemplo, de retrato, era diferente, ela tem um certo elemento que é muito característico, né? Essa deformação do rosto que muitas vezes não é do realista, né? Do real, vamos dizer assim, mas eles pintam dessa forma e em outras obras que tem um perfil diferente, eles executam de maneira. Por exemplo, a gente vê essas pinturas de Rafael aqui, dessas pessoas, a forma do rosto é muito diferente de quando a gente entra, por exemplo, nessa daqui, dos filósofos, né? E é interessante, essa pintura aqui é uma das pinturas clássicas que a gente, né, tem para falar sobre a questão da perspectiva. Essa é uma perspectiva central, né, onde a gente tem o ponto, né, de fuga, né, na linha do horizonte centralizado e todos os personagens e a arquitetura dialogam muito bem
com essa tentativa de ilusão, né? Então, Rafael é muito conhecido. Então, assim, quando Picasso fala de Rafael, ele está falando do grande, vamos dizer assim, quem iniciou essa questão da ilusão da forma na superfície bidimensional. Então, quando eu tinha 15 anos, sabia desenhar como Rafael, mas precisei de uma vida inteira para aprender a desenhar como criança. Então, Picasso, ele tem muitos trabalhos, né? Apesar que Picasso, quando ele tinha 15 anos, ele entrou na academia como, vamos dizer assim, um gênio, que ele tinha uma pintura, por exemplo, aqui a gente consegue ver um trabalho dele assim. Ele já tinha uma qualidade técnica muito grande, né? Quando ele era muito jovem e ele foi aceito na universidade por conta dessa qualidade técnica dele. Só que aos poucos ele vai perdendo isso através da influência do cubismo, né? Vamos dizer assim. E ele como talvez um dos maiores expoentes do cubismo. Só que o que acontece? Existe também a questão que Picasso era de certa forma, um picareta, no sentido que ele mesmo falava sobre as suas... que ele fazia muito do que o mercado pedia. Ele gostava de vender, ele gostava de ganhar dinheiro. Ele tem falas abertas, descritas sobre isso. Então, assim, existem coisas maravilhosas que Picasso faz sobre o cubismo próprio. Esse quadro aqui, né, um dos expoentes máximos do cubismo. E querendo ou não, ele vai perdendo a qualidade da forma. Vamos dizer assim, a gente tem um trabalho do Picasso que é o período azul dele. Eu acho assim, eu gosto muito das esculturas, mas o período azul que eles chamam do Picasso é o que eu mais amo, assim. Esse quadro para mim é muito fantástico. Esse período azul, ele é um período único, assim, de Picasso, que tem que ser estudado. Então aqui a gente vê a forma mais humana, da qualidade que ele tinha, né, da pintura, da percepção da forma humana, que a gente já não vê tanto assim quando ele faz, né, tem as expressividades cubistas, mas esses quadros dele são muito fortes, assim, tem um conteúdo expressivo que é fenomenal. Por exemplo, esse daqui que também é muito famoso dele, né, Les Demoiselles d'Avion, ele é um quadro que ele tem um senso de inacabado, e isso também é algo que estava muito relacionado ao movimento modernista ali, que estava relacionado a essa perspectiva de inovação, né, de quebra com o passado. Mas esses trabalhos dele do período azul, esses são trabalhos bem finalizados, são trabalhos bem conceituados. Eu acho que é o melhor período dele, na minha opinião. Então, assim, falando tudo isso, para falar sobre a questão dessa frase dele sobre desenhar como criança, então a gente vê no processo de muitos artistas, eles caminharem muitas vezes de uma pintura ou um desenho ou alguma técnica muito técnica, muito formal, muito bem aplicada. Aos poucos eles vão perdendo essa necessidade para tentar atingir uma necessidade, vamos dizer, mais expressiva, livre, assim, que tem uma relação muito própria com a cor, com o movimento, vamos dizer, o movimento do pincel, o movimento daquilo que acontece na tela, o próprio movimento do corpo. Então, assim, isso é muito comum de se observar em muitos, principalmente pintores, né? Eu vejo, vamos dizer assim, eu prefiro muito mais a obra do Richter nesse período mais técnico, realista, mas tem obras que eu acho que tem um valor muito interessante, mesmo que né, dentro desse ambiente abstrato. Por exemplo, essas obras assim dele que tem essas, vamos dizer, parece que tem um derretimento. Ai, eu detesto esses negócios.
Eu acho elas fantásticas. Eu acho que elas têm uma expressão, sim. É, na verdade, esses daqui. Ah, tá. Aqui são vários, né? Então, você tá vendo? Ele tem diferentes técnicas de aplicação, diferentes. Olha, um hiperrealismo extremamente forte e ao mesmo tempo ele consegue aplicar também uma pintura de natureza que tem uma técnica de. Parece que um esfumato da luz, vamos dizer assim, um blur que dá ali que ele faz através do pincel, meio com esfumato, uma coisa assim, deixando, parece até um sonho, assim, vamos dizer, a obra dele. E ele tem essas questões mais abstratas que começam a aparecer no trabalho dele com a idade. Então eu acho que assim, existe uma perspectiva de liberdade que o artista vai alcançando com o processo da vida e que, no fim das contas, pouco importa na opinião de quem gosta de um trabalho dele antigo, do quem gosta do trabalho agora, é simplesmente uma liberdade que o artista toma para si para poder expressar. Assim, só citando um outro argumento, assim, uma outra questão da arte abstrata que eu acho, e eu estava até pensando um pouco isso hoje, na arquitetura. Porque às vezes a gente vê na arquitetura algumas aplicações muito assim, vamos dizer assim, eu quero causar um efeito, eu quero que a pessoa passe por aqui, desculpa, e que esse efeito aconteça no caminhar dela, no entrar de uma sala, uma coisa assim. Eu acredito que existe um problema nessa concepção, porque, claro que assim, se a gente está falando de uma galeria, um museu, alguma coisa, a experiência e a proposição da experiência é válida. Mas quando a gente vai para um ambiente de uma arquitetura, sei lá, uma arquitetura normal, uma arquitetura de uma casa, de um mercado, um prédio, sei lá o quê, essa forçação de barra, né, tipo assim, eu quero causar uma experiência. Eu acho que ela tira a luz vamos dizer assim, da experiência do espaço. Vamos dizer assim, eu quero causar a sensação que você, ou a memória de algo através de fazer isso. E condicionando na arquitetura a pessoa àquilo ali, o espaço ele meio que se torna objetivo, ele perde a sua característica de liberdade, porque, querendo ou não, os espaços que a gente habita, eles devem ser espaços de liberdade, no sentido que isso, né, também parte daquela leitura que eu estou fazendo do mar, desse conceito oriental, que vamos dizer assim, permitir que o espaço tenha uma espécie de áurea ou um espírito interior que é a proposição, vamos dizer assim, um espaço de proposição daquilo que a gente pode fazer, que pode acontecer, que pode ser, sem uma formalidade específica. O espaço ele tem tempo e um tempo que flui, ele tem uma dinâmica, e quando a gente cria formatações específicas, como eu estou falando a respeito da arquitetura, a gente perde essa capacidade do espaço fluir, a gente perde a temporalidade fluida do espaço. Então é isso, eu estou trazendo o Gerhard Richter porque ele é um desses que toma essa liberdade. E se eu não me engano, na verdade, é ele que tem um filme no Prime. Não tem um filme sobre ele? Eu acho que é ele mesmo. Como que chama? Move About. Eu acho que é ele que. Never Look Away, exatamente. Esse filme aqui é muito interessante. Ele é um filme sobre a juventude do Gerhard Richter, que não é esse não, é o Never Look Away. Cadê? Não, é esse daqui. É um filme de 3 horas e 9 minutos, mas vale muito a pena. É tipo assim, você não vê o tempo passando.
Never Look Away é a história dele e a relação da dinâmica dele durante o período nazista. É um filme, assim, muito bem feito, muito bem atuado. Eu achei esse filme fenomenal. Never Look Away. De novo, 3 horas, mas são 3 horas que passam muito rápido. E tem uns momentos, assim... O filme é muito bonito. Muito, 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 muito bonito. E conta, né, a juventude dele entrando na faculdade. Muito... Vamos dizer assim, muito tarde. E é muito interessante porque, né, dentro desse conceito de liberdade, você vai vendo como que o artista ele vai encontrando caminhos para encontrar a sua liberdade. Então, é muito interessante. Eu não tinha pensado nisso, desse filme, e eu acho que faz todo sentido trazer isso com a relação do Gerhard Richter. De novo, eu não sei se eu estou falando o nome dele certo, mas tá aí. Fica até vamos dizer assim, eu ia dar outra coisa de sugestão ali, que querendo ou não, acho que eu vou citar um pouco no final ali, mas fica de sugestão também, Never Look Away, e conhecer um pouco do trabalho do Gerhard Richter. Eu agora só estou de cara que tem uma pintura aqui que eu não sabia que era dele. Gerhard Richter, Kendall. Essa pintura aqui é a capa de um CD, de um dos CDs que eu mais gosto e eu não sabia que era dele, do Sonic Youth. Que fantástico, Daydream Nation, ouçam também, vale muito a pena. Esse CD é fenomenal. Eu acho que ele tem uma experiência de novo dessa liberdade, mas mais vinculado a uma questão jovem. Eu acho que assim todo adolescente deveria escutar Daydream Nation. Mas então, vou até colocar isso daqui depois lá no perfil. A ideia, na verdade, seria começar essa live falando sobre o Guerra e Paz, né? Que é o livro que eu terminei de ler, é o maior livro... Não, eu já li a Bíblia, então, assim, é o maior livro que eu já li, tirando esse livro, vamos dizer assim, o maior romance que eu já li. E o que eu tenho a dizer e aonde que eu vou chegar sobre a questão da liberdade. O Guerra e Paz, ele é um livro que, a meu ver, ele tem personagens assim muito específicos e cada um ele tem uma construção muito realista, assim, sem entrar num perfil psicológico tão profundo. Mas esse realismo é o que nos faz identificar com os personagens e muitas vezes, vamos dizer assim, a universalidade do trabalho do Tolstói está nesse realismo e nas práticas que essas pessoas, né, os personagens específicos ali, têm e seus erros e acertos que são muito bem trabalhados durante o trabalho. Claro que a obra, ele mesmo fala que tem, vamos dizer, questões históricas que são, vamos dizer assim, algumas coisas inventadas por ele, mas quando ele fala especificamente de personagens históricos, tipo Napoleão, ele tenta, ele busca, pelo menos na época, né, com o conhecimento da época, ser não só verossímil, mas assim, de fato, falar de fatos. Então, eu acho que sim, é um livro, ele é extremamente necessário para uma educação, vamos dizer assim, moral do indivíduo. Eu acho que os valores que são colocados nele são valores que estão relacionados a valores
comportamentais e valores de uma ideia de mundo, de uma ideia de país, de uma ideia de família, de uma ideia da construção social, da relação entre os indivíduos, relações de escalas de poder, e não falando assim, falando no sentido de que deve ser assim ou deve ser daquela forma, mas muito numa ideia da experiência humana, assim, ele coloca muito bem, tem uma personagem que é muito interessante, né, que é a Natasha, onde ela tem um momento que eu fiquei assim, extremamente com raiva dela, porque ela age de uma maneira muito infantil e ela causa um efeito assim em um dos personagens que você fica extremamente irado, assim. Ela causa e ela age daquela meninez e é muito interessante porque a sua opinião sobre ela vai mudando com o tempo, você vai vendo as experiências que ela vai passando, né? Então, assim, aquela realidade de que a poesia é mais forte do que qualquer filosofia é muito presente nesse livro. E assim, né? Então, assim, para mim, esse foi um maior romance e um dos melhores. Eu não sei, sinceramente, eu coloco junto com Dostoiévski, que eu achei assim muito interessante, apesar que eu comecei a ler um agora que eu não tinha lido, que é o, o Grandes Sertões Veredas, que o começo já está me trazendo uma coisa muito interessante, mais na perspectiva da escrita do que exatamente no sentido. Mas eu acho que vai ser um livro que vai trazer uma perspectiva humana muito e social também muito interessante. Agora, no final do livro, Tolstói ele começa a falar um pouquinho sobre a sua perspectiva sobre a análise da história em geral, como as pessoas escrevem a história, sobre os comportamentos reais da sociedade, de como a história se forma, né? Da questão que o indivíduo só ele não tem a capacidade de mudar todas as coisas. Aos gatos correndo aqui. Ele não tem a capacidade de mudar todas as coisas. Precisa-se sim que um grupo de pessoas e um grande grupo ele possa tenha a vontade, a necessidade de fazer algo para que algo aconteça e que isso depois venha ter vamos dizer assim, uma marca histórica, né? E que venham a escrever suas perspectivas sobre um acontecimento. E durante essa fala do autor, ele também vai falar sobre a liberdade e a ideia que a liberdade é a questão da consciência e que quanto mais liberdade, menos necessidade existe. Necessidade seriam todas essas coisas que condicionam o ser humano. Então, quanto mais necessidade você encarna na sua prática de indivíduo, menos liberdade você vai ter. Quanto mais liberdade, menos necessidade você vai ter. E eu acho uma visão bem interessante no sentido que cada um de nós pode... como posso dizer? Cada um de nós pode... como é que eu vou achar uma palavra assim... Quando você assim, eu vou voltar muito para aquela discussão do status quo. Quando você tem a liberdade e se liberta vou dizer assim, das amarras de um status quo, das amarras de uma necessidade de ter um compliance, de ter vamos dizer assim, um politicamente correto, quando você se liberta disso, você se torna muitas vezes um estranho. Você se torna muitas vezes alguém que parece um louco. Parece alguém que expressa suas opiniões e expressa elas de um ponto de vista que é um ponto de vista que muitas vezes, na visão das pessoas, não faz sentido. Na visão das pessoas, é algo estúpido, é algo que
vamos dizer assim, isso que você está falando é só uma bobeira, pare de falar. Então, assim, ou muitas vezes, na visão das pessoas, é uma visão até reativa, né? É uma visão assim, você é um criminoso, isso que você está falando é algo que fere o direito de existir. Então, né, é algo também que a gente já discutiu, mas eu acho que a gente criou uma sociedade, né, uma sociedade aí dita, esses gatos, uma sociedade dita aí moderna, aonde eu acho que existem dois tipos dessa liberdade, vamos dizer assim, liberdade de expressão, vamos dizer assim. Essas pessoas que se aderem a esse status quo, se aderem a essa perspectiva, vamos dizer assim, do politicamente correto, elas se sentem sim na liberdade de cobrar, na liberdade de se impor, na liberdade de dizer que aquilo que você fala é algo ruim, é algo cruel, é algo que você não deveria falar, você está errado. Existe uma definição do certo e do errado, existe até uma opressão, né? Mas que dentro do contexto, essa opressão é permitida. É essa daqui que é eu quero a original. Existe então assim, as pessoas se permitem dentro de um ideal e de uma convicção, né, ideológica se expressar. Eu queria a imagem e não coloquei não. Aí eu fazendo besteira e causando aí. Isso que eu quero. Então, existe essa liberdade que as pessoas têm, né, hoje em dia, de cobrar, e a liberdade das pessoas que simplesmente não importam quanto a essa visão de mundo, quanto a essa visão ideologizada. Então, hoje em dia se tornou falar com liberdade, expressar-se com liberdade, ter uma mente que ela não está vinculada e não, vamos dizer assim, oprimida à necessidade de cumprir uma tarefa social. Ela, em um momento anterior, ela era só uma loucura. Hoje em dia ela se tornou um crime, né? E essa liberdade que as pessoas têm de oprimir e de confrontar, imputar mesmo definições do que uma pessoa é ao agir de forma livre dessas questões, é muito estranho. Vamos dizer assim. Na verdade não é muito estranho, na verdade é só uma continuação, mas porque o que as pessoas, vamos dizer assim, até dentro de uma perspectiva mais conservadora na antiguidade faziam, eram essas. Em certos momentos da humanidade, elas eram tidas como bruxas, né? As mulheres que não estavam dentro dos conformes ali. Então você tinha a igreja falava que aquela ali era bruxa, porque ela agia dessa forma, e a mulher era queimada. Você tinha sei lá, na história, por exemplo, do cristianismo, você tinha o Jesus ali que chegou e falou coisas diferentes, né, coisas problemáticas que o povo, vamos dizer assim, da igreja ali, né, da religião judaica ali, falou que aquilo era errado e que ele não podia falar aquilo, foi lá e mataram o sujeito. Você tinha, se eu não me engano, qual que era mesmo? Acho que o Siddhartha, né, o Siddhartha, que é o criador do budismo, também foi morto. Acho que eles arrancaram a cabeça dele. Então, assim, vários, não só líderes, mas participantes da história que tiveram uma liberdade de falar e que não estavam em altas posições,
elas foram tidas como loucos e pessoas a serem, vamos dizer assim, atacadas. A liberdade para atacar essas pessoas era tida como um conceito, quase que um conceito social. Vamos dizer assim, aquela que era a bruxa, ela poderia ser apedrejada, ela poderia ser xingada, cuspida, poderiam fazer todo tipo de agressão contra ela, no sentido que ela não era humana. Então, assim, no momento que a gente vive hoje em dia, né, onde a gente, querendo ou não, tem uma certa perspectiva e mais informação, através de termos mais informação, uma perspectiva social, uma perspectiva psicológica, uma perspectiva do ser humano em si, filosófica, mais pessoas estão tomando a liberdade de consciência, vamos dizer, a liberdade que não está vinculada a uma necessidade absoluta. Vamos dizer assim, as doutrinas, elas têm caído. Assim, existe, por exemplo, uma crescente da espiritualidade, por exemplo, no catolicismo e no islamismo, mas as pessoas estão cada vez mais fazendo isso por uma liberdade de pensamento, por uma liberdade de necessidade própria, não por um dogmatismo imposto. Existe, assim, eu vejo uma diferença muito grande na religiosidade no momento atual, e eu vejo uma religiosidade que, né, vamos dizer, na verdade, não, eu vejo um dogmatismo que está muito mais relacionado, por exemplo, a questões políticas do que um dogmatismo que vinha num tempo anterior, que era imposto pela igreja e pelo Estado, né, as duas coisas vinculadas. Então, esse dogmatismo opressor, dessa necessidade de ser um conforme, é algo que está conflitando muito com a liberdade do conhecimento, com a liberdade da intenção própria, das identidades próprias de cada indivíduo, porque, assim, eu não vejo que, por exemplo, a cultura woke, as pessoas que lutam por ela, na maioria das vezes, e eu acho, e tem estudos psicológicos que corroboram com isso, que muitas dessas pessoas, elas são afetadas pela cultura e não necessariamente têm, por exemplo, disforia corporal, disforia, né, de gênero, disforia até na sua sexualidade. São pessoas que elas muitas vezes são convencidas por pais, por amigos, pela escola que tem essa cultura, e elas, né, para vamos dizer assim, se ajustar ao status quo, elas acabam criando personas dentro de si, personas que se adaptam a esse ambiente, das quais, na verdade, não estão conformes à sua própria identidade. A gente pode ver tantos e tantos relatos de crianças e jovens que, né, sofreram ali mudanças de sexo através de hormônio e muitas vezes até cirurgias, em casos assim, adolescentes de 16 a 17 anos, por exemplo, meninas que retiram o seio e tudo e tal, por convencimento de médicos muito pouco preparados, e que se arrependem depois ali aos 20 e poucos anos e entendem que, na verdade, tudo aquilo foi uma manipulação, tudo aquilo foi um dogmatismo de uma imposição doutrinária política, já não mais de um âmbito religioso. E assim, eu acho que toda essa perspectiva dessa liberdade do pensamento e que a gente está tendo agora nesse momento, com todos esses avanços, todas essas perspectivas que a gente está tendo do conhecimento, é muito interessante. A gente chegou no momento onde a gente pode fazer, vamos dizer assim, alcançar, vamos dizer assim, níveis da condição humana que são níveis muito... não diria que são absolutos, mas que são níveis que, assim, nunca foi possível prever. A própria, vamos dizer assim, nem mesmo a literatura, a ficção conseguiu prever no sentido de condição humana,
como que eu posso descrever isso? A liberdade que nós temos hoje para existir, né, no sentido de dia a dia, ela é muito maior do que qualquer período na história. Hoje nós temos a capacidade, nós temos a tecnologia, nós temos todo esse aparato de informação do qual nos permite um tempo, nos permite o acesso. Tudo é fácil hoje em dia, tudo que você precisa, as ferramentas, sejam físicas, sejam tecnológicas, digitais, todas as ferramentas estão disponíveis. Eu agora, por exemplo, no âmbito das artes, eu quero fazer um quadro, eu posso projetar o quadro inteiro antes. Já tem um projetor aqui, o projetor joga na parede, eu traço ele, né, com um lápis que eu comprei na Amazon, que chegou em 2 dias, e depois eu vou lá e pinto com uma tinta que eu comprei do outro lado do mundo, que chegou rapidamente também. Então, assim, tudo é muito rápido, tudo é muito acessível. E eu vejo que essa briga tecnológica e essa briga política que a gente está tendo hoje em dia, porque essas duas coisas se misturaram, né? Porque a briga do avanço da inteligência artificial, ela já se tornou completamente política, ela já se tornou, né? Os Estados Unidos agora lançou aquele, eu esqueci o nome do projeto lá, que vai investir não sei quantos trilhões na produção da inteligência artificial. A gente não sabe exatamente no que isso vai dar. Mostra essa questão que uma coisa está vinculada à outra. Mas eu acho que a perspectiva dessa liberdade que a gente tem nesse momento, ela, na maioria das pessoas, né, vamos dizer assim, no público em geral, ela não está sendo bem trabalhada, porque o dogma é mais fácil. Vamos dizer, se convencer e se colocar no status quo é mais conveniente, é mais fácil, é mais, vamos dizer assim, é mais simplório, mas o simplório é mais confortável do que aquele que age, aquele que pensa, aquele que faz. Isso é uma reação própria do corpo, mas eu acho que como indivíduos, né, modernos e que já avançaram e que tem toda essa liberdade hoje em dia, a gente se limitar a uma prática do descanso, a uma prática do não fazer, eu acho que é perda de tempo, é perda de vida. Eu acho que viver dessa forma, né, não faz sentido. A gente tem tanta coisa para apreciar no mundo, tanta arte, tanta beleza nos seus múltiplos sentidos, toda essa criação, coisas. Às vezes eu paro para olhar até mesmo coisas industriais, assim, tipo assim, eu tô olhando aqui para um monitor. Eu acho bonito demais o monitor, porque é uma coisa assim que não existia, ela foi formada a partir de um conhecimento e ela tem uma forma tão bem feita, ela tem uma capacidade de ser reproduzido. Eu acho isso algo fantástico. Tudo isso para mim tem uma beleza própria. Tudo nesse sentido de quando você condiciona a liberdade da contemplação das coisas. E das coisas, eu falo não só as coisas concretas, mas quanto as coisas abstratas, os pensamentos, as ideias, as vontades, os desejos, tudo isso cria uma dinâmica da existência que é muito diferente dessa condição da limitação, da aceitação de um dogma, do não pensar, do não questionar. Então, assim, eu acho que buscar a liberdade hoje em dia ela vem com uma dose de um sofrimento que é muito factual. E eu estou falando assim, né, desse momento da história, mas isso sempre existiu. Tudo aquele que pensa sempre teve a sua dose de sofrimento, a sua dose de constrangimento na sociedade. E eu lembrei dessa obra aqui, do Vagabond, que era o que eu queria inicialmente trazer para vocês de recomendação.
mas eu queria falar mais especificamente da última saga, vamos dizer, que a gente tem nesse mangá, que ele tá num hiato definitivo. O autor ainda tá vivo, ele tá fazendo outras coisas, mas pelo visto a história já foi assim, ela não terminou, mas ela o autor não quer trabalhar mais nela no momento. E nesse último arco, né, desse personagem, que é tido como, né, o Miyamoto Musashi, que é o... Eu esqueci o nome dele agora. Lá na história ele chama de Musashi, mas ele tem um outro nome. Ele é conhecido como Musashi na história. E Miyamoto Musashi foi um espadachim que realmente existiu. Foi o que criou o livro lá de regras dos samurais. Esqueci o nome agora, mas esse personagem histórico realmente existiu. E aí o último arco, na verdade, é o Musashi convivendo dentro de uma sociedade agrícola no Japão, plantadores de arroz. E aí ele lutando assim junto com aquela comunidade para plantar arroz, lutando ali com aquela comunidade para preparar o solo, para fazer com que a água caminhe pelo lugar correto, sendo que ele, na história inteira que a gente lê anteriormente, é um espadachim, é um cara que, assim, ele quer testar suas habilidades e conseguir compreender mais esse espírito guerreiro e vencer, né, suas batalhas e disputar, vamos dizer assim, ao máximo. O caminho, vamos dizer assim, a busca dele é o caminho da espada, não é o caminho de uma essência simples como a de uma pessoa que está ali para plantar arroz. E eu acho que quando ele chega nesse arco, e ele... É claro que tem uma relação ali com a espada durante o arco, mas a intenção dele de buscar algo... vamos dizer assim, a intenção dele de se desvincular aquela rotina da busca pela espada é uma capacidade de liberdade que é para poucos, no sentido que ele viveu sua vida inteira condicionado pela espada, e ele chega nesse momento que ele fala não para a espada, para que ele possa ajudar aquelas pessoas, para que ele possa desenvolver algo, vamos dizer assim, da sua essência como ser humano. Então, se ele tira a necessidade da espada e ele encontra a liberdade, e é muito interessante que tem várias questões filosóficas que ele vai trabalhar nesse arco, que na história inteira ele, vamos dizer assim, ele não conseguiu, ele só conseguiu através dessa, né, de largar a espada por um momento e reconhecer a si mesmo no outro, né? Então, assim, eu acho que assim, vale muito a pena ler o mangá inteiro, mas esse arco final do Vagabond, ele é muito interessante. Aqui, acho que é esse daqui, acho que ele tá arando o solo. E é muito interessante também porque as pessoas ali da região do qual ele começa a trabalhar no solo, elas não compreendem o que aquele homem grande, forte, estranho chegou ali e está ajudando eles, e está mexendo no solo. E quem que é esse? O que ele está fazendo? E às vezes eles veem ele treinando com a espada em um momento e eles descobrem que ele é assim, não, eu acho que ele, agora eu não me lembro exatamente, que eles descobrem que ele é o Miyamoto Musashi e eles tipo questionam o que esse cara tá fazendo aqui. Só que a liberdade que ele encontra nessa prática ali, nesse momento da vida dele, é tão forte que até as pessoas que ele está ajudando questionam, ficam assim um pouco receosas com isso que ele está fazendo. Então, de novo, aquela questão. Se você tem uma autenticidade, uma liberdade em si, a força tem que ser sua mesmo.
é você seguir, porque aí eu acho que existe um plano grande de todas as coisas que te levam a ser aquela essência que só vivendo ela que você vai descobrir. Né? Nas dificuldades, nas lutas, o Miyamoto Musashi nesse arco, ele passa fome, ele passa tristeza, ele passa assim coisas muito pesadas, assim, pesadas no sentido de da falta, é, que te fazem reconhecer coisas extremamente valiosas para a vida. E então, assim, é muito da força interior para poder seguir quando se tem essa liberdade de existência, essa liberdade de ser, de agir, de falar, de se conhecer. É muito bom quando a gente tem isso, mas essa liberdade dogmática, né, essa liberdade da cobrança, de pautar algo específico e de forma, vamos dizer assim, ditatorial, é, é algo que para mim não faz sentido. Isso não é viver. A viver está na liberdade, não na necessidade. É, vamos dizer, a consciência, ela, né, a consciência que é a liberdade de escolha, a liberdade de decidir por isso ou por aquilo, é, é uma liberdade, vamos dizer, algo que você só pode encontrar nesse momento de percepção e contemplação muito mais do que na resposta a desejos, resposta a anseios e a conformidades. Fica muito vago, mas é porque realmente não tem uma resposta absoluta para isso. Mas com certeza o engessamento, né, e a definição, a palavra absoluta, ela não está de acordo com o que a gente vivencia de fato na vida, porque todas as coisas mudam, o nosso corpo muda, nossa mente muda, todas as coisas se transformam e todo pensamento que é engessado, todo pensamento que é limitante, ele ele só tem a perder, né? Ele não tem a capacidade, ele tira a capacidade de ver as coisas pelo que elas são. E não dizendo assim que não existam coisas assim, por exemplo, vamos dizer, matar é errado. É, aí eu poderia ir, não, mas tem as circunstâncias, tem tudo. Não, mas o matar, tirar a essência de um outro ser humano, ele carrega sim uma essência de um certo malefício à humanidade. E eu acho que permitisse, mesmo na condição assim de, sei lá, matar por autodefesa, entender que a morte, vamos dizer assim, não há outro caminho na autodefesa ali de uma situação específica que senão matar o outro. Mas ter a liberdade de reconhecer que aquilo que se está fazendo você está tirando algo que é extremamente belo e útil, que é a existência, que é a vida, eu acho que aí sim existe a vida, aí sim existe a condição da experiência do viver de fato, né? Ficou muito viajado, muito filosófico essa última fala, mas eu acho que é isso. Deu vontade de ser você mesmo? Seja. Vai doer, as pessoas vão xingar, as pessoas vão te agredir, mas eu pessoalmente não vejo a vida de outra forma. A vida convencional não, para mim não faz sentido, não é vida. É como passeio por passeio. Eu vou ali passear. Para mim parece, como eu posso dizer, vou vestir uma roupa bonita, vou ali comer uma coisa e ir naquele lugar. Assim, parece uma coisa formal, sabe? A ideia de passeio. Sei lá, pra mim sou assim desde pequeno a ideia de passeio. Eu sei que não tem nada a ver com isso e eu sou uma pessoa que gosta muito de caminhar e
de ir nos lugares de forma lúdica, assim. Faço muitos passeios, né? Faço muitos daquela prática, eu esqueci como é que chama, que você simplesmente caminha. Flaner, fla, flaner, acho que é assim que escreve. Uma pessoa que simplesmente caminha, que simplesmente sai na cidade observando a vida urbana. Essa prática do flaneur, eu esqueci como é que fala isso em português, é uma prática mesmo, assim, tem várias pessoas que praticam isso, grupos de fato que se reúnem, fazem fotos. Eu tenho um amigo que faz muito isso. O Instagram dele é só de fotos que ele vai olhando e observando nos lugares que ele vai passando sem um objetivo, sem um trajeto específico. Eu faço muito isso, essa coisa do flaneur. Na verdade, tem muito tempo que eu não faço isso. Eu fazia muito isso quando eu estava na cidade grande, mas eu perdi um pouco disso por questões de saúde também. Mas isso é para um outro momento. Mas o flaneur é uma coisa muito gostosa de se fazer e eu acho que não tem nada a ver com essa palavra de passeio. Passeio é o... Mas assim, busquem, eu acho que para nós a busca pela liberdade e o livramento da necessidade é fundamental. E essa é uma história também, junto com a Guerra e Paz, fala sobre isso, e junto com a prática artística, por exemplo, do Gerhard Richter, de poder fazer tudo aquilo que vem, tudo aquilo que se quer. Se quer no sentido assim, não do desejo, mas daquilo que daquilo que sai, daquilo que provém do interior mais profundo e mais puro, vamos dizer assim. É claro que reconhecendo aquilo também, não permitindo que as coisas que não têm um conteúdo, vamos dizer, bom, fluam e fluam no sentido de, vamos dizer, eu olho para você e você me fez um mal. E eu tenho um desejo, assim, de ir lá e bater e ser agressivo. E essa pulsão, ela deve ser trabalhada. Eu não preciso chegar e te agredir, isso seria ruim. Mas eu posso, através desse desejo, criar algo bom. Então, assim, trazer para fora todas as coisas, mas com inteligência também, né? E mesmo as coisas boas. Se eu chego e eu estou muito alegre dentro de uma situação que não permite a uma expressão muito, vamos dizer assim, muito aberta, vamos dizer, muito performática, aquilo ali não vai fazer bem para o ambiente. Aquilo ali, sei lá, estou num ambiente de trabalho e recebi uma informação boa, muito positiva, eu não posso sair ali abraçando todo mundo e gritando e falando e tal. Tudo deve ser bem, não vamos dizer condicionado, mas bem... Qual seria uma palavra? Mas bem... Não comedido também, mas bem... qual seria uma palavra boa para isso? Tudo deve ser... Tudo deve ter a medida correta. Eu acho que essa seria a melhor expressão para isso. E a medida correta, ela demanda contemplação, capacidade, conhecimento, demanda todos os âmbitos da virtude. É isso. Pessoal, chegamos aí na 1 hora. O papo de hoje foi um papo de coisas que eu queria falar e me libertar, vamos dizer assim. E eu acho que a gente chegou a recomendações muito legais. Leiam o Vagabond, que é uma história que eu também vou falar em outros momentos. E vejam o filme do Richter lá, como é que é? Agora eu esqueci o nome dele.
Ai, gente, como é que ele chama? O do Prime lá, Não! Never Look Back, não é isso? Vamos ver. Prime Never Look Back, é um negócio assim. Eu esqueci o nome do filme, eu acabei de sugerir. Never Look Back, não é? Never Look Away? Never Look Away, não? Esqueci. Away. Isso, Never Look Away. Vejam esse filme. Muito legal, vale a pena. São 3 horas e 9, mas vale muito a pena. E é isso. Escutem Sonic Youth também. Bom, uma boa noite. Lembrando sempre que tem os posts em todas as redes aí. E se tiverem comentários, perguntas, podem jogar nos directs lá que a gente comenta. É isso. Uma boa noite para todos. Beijundas e tchau, tchau.